Olá, meu amigo dileto ouvinte, Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida. Vou falar um pouco sobre o crente como sal e luz. O Senhor Jesus, no seu discurso chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8, em Mateus 5, verso 13, ele diz assim: o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus usa essa comparação, esta figura de linguagem, metáfora, comparando o crente como sal e luz. Numa terra na Palestina, em Israel, na época de Jesus, primeiro século, não havia luz, não havia energia elétrica, lâmpada, apenas lamparinas, candeeiros, castiçais que eles colocavam nas casas da Palestina, um ambiente escuro de pouca visibilidade. E ele compara o crente com a luz. Ele compara também o crente, o cristão, como sal da terra. Perto do Mar Morto, que não havia apenas e tão somente cloreto de potássio ou sal, mas águas paradas do Mar Morto, daí a palavra, a origem do Mar Morto, soda cáustica, entre outros minerais, pedra calcária, que havia abundância em Israel, na Palestina, no tempo de Jesus. O sal para nada mais presta senão pisado pelos homens. É porque, segundo alguns estudiosos do Novo Testamento, Daniel Hobbes, Russell Shedd, Wayne Grudem, entre outros, Robert Gundry, entre outros, Isaltino Coelho Filho, de saudosa memória, dizem que as estradas romanas e da Palestina, que os romanos foram pioneiros de abrir estradas, pavimentar ruas, antes de colocar asfalto ou piche, eles colocavam sal. O sal era usado como condimento na alimentação, na comida e para salgar e preservar. Não havia geladeira, não havia lugar que eles preservavam os alimentos
um local em que eles guardavam os alimentos, guardavam das impurezas e corrupções, não tinham noção de bactéria, de organismo que nós temos, de higiene, mas eles salgavam a carne, o cordeiro, salgavam o peixe em Betânia, no mar da Galileia, Tiberíades, tinha ali um entreposto, um lugar que eles colocavam peixes, secavam, guardavam e salgavam o alimento, preservar da corrupção do mundo. Luz significa na Bíblia e na religião, como na teologia, revelação e iluminação. Revelação de si mesmo, espiritualmente falando, e revelação de Deus, o ser de Deus, crescimento espiritual. E que Jesus fala que nós, como crentes, somos sal da terra e luz do mundo. Ixote, fotizo, ou fós, quer dizer luz, iluminar, incendiar, dar claridade àquilo que está em oculto. Ou em outras palavras, a candeia ou candeeiro não só fala e revela a pessoa de Deus, a santidade, o ser de Deus, mas também a vida do crente é como uma luz que fica irradiando a santidade de Deus, que flui através das nossas vidas, os salvos por Jesus, no meio das trevas. Então, meu caro ouvinte, amigo, irmão, dileto ouvinte da palavra de Deus, não ofusque o brilho de Jesus que está na sua vida. A luz simboliza o bem, as trevas simbolizam a escuridão, Satanás, o diabo, o mal. Como diz João Calvino, reformador, teólogo do século XVI, que o diabo é o contrafator de Deus. Consequentemente, a maldade, o mal, as trevas contrapõem-se à luz. Certa vez, Jesus ensinava à beira-mar, quando contou esta pequena história, cheia de verdade espiritual, sobre a luz e sobre o sal. O mestre Jesus, Hamashia Menat Zeret, Jesus de Nazaré, declarou que não podemos acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de um cesto ou alqueire, que era uma medida padrão na lavoura, na agricultura, ou de uma cama. Se isso acontecer, certamente a claridade da luz não será vista pelas pessoas. Jesus desejava ensinar por intermédio desta parábola, esta pequena comparação, em Mateus capítulo 5, a partir dos versos 13 e 14. O crente, os salvos em Jesus, são luz do mundo. Somos a luz do mundo e o sal da terra. Ao esconder-se com vergonha de Deus, vergonha do Evangelho, de manifestar-se aos outros, declarar que nós somos crentes salvos por Jesus, fica debaixo do cesto ou cama no comodismo, do medo, da indiferença, timidez,
para com a sua missão e perecerá ao apagar-se. A luz escondida debaixo de uma cama ou alqueire não cumpre a sua finalidade, ou seja, iluminar o ambiente, trazer luz, claridade, revelação de Deus. Esta é a figura do crente que não deseja ser identificado como crente. Eu chamo de 007, James Bond, agente secreto de Deus. Esta é uma figura triste do crente, do cristão, que não deseja ser identificado pelas pessoas, talvez por medo, por vergonha, na escola, no curso, faculdade, ambiente de trabalho, vizinhança, família, no bairro onde nós moramos. Jesus deseja que a luz, que irradiada a santidade de Deus através das nossas vidas, do nosso testemunho verdadeiro como crente fiel, como seus discípulos, que brilhemos mais e mais. Ele quer a completa santificação das nossas vidas, da igreja, até o dia do arrebatamento, da prestação de contas em que Jesus vai vir julgar os pecados de toda a humanidade. A falta de santificação do crente desonra a Cristo. E sem a santificação, ninguém será apresentado ao Pai. Ela, pela graça, é progressiva e todos necessitam ser santificados mais e mais. O discípulo de Jesus não deve ser uma pessoa que dá um passo para frente e dois para trás. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Depois de enfatizar que a luz deve brilhar no lugar adequado, Jesus diz que tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo ou secreto será revelado ou conhecido. Pergunto: onde nós devemos brilhar? Onde você e eu devemos brilhar? Na família, no lar, na escola, faculdade, na igreja, no trabalho? Aprendemos que o mundo, no campo espiritual, estava envolto em densas trevas, até que Jesus veio e brilhou no meio da escuridão. Hoje, como seus discípulos, devemos refletir a sua luz, para que todos vejam e glorifiquem a Deus. Aprendemos na passagem que a nossa vida de testemunho deve irradiar a santidade de Deus. A nossa obrigação como crente é ser sal da terra e luz do mundo. Como diz lá no Evangelho de Lucas, a multidão que andava em trevas veio à luz, ou brilhou a luz. Jesus veio brilhar neste mundo de trevas. E a nossa obrigação como servo, como discípulos do Mestre Jesus, é irradiar, é brilhar, é mostrar ao mundo
que vive no pecado a santidade e a luz de Deus através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.